Amém, glórias a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos felizes com tudo aquilo que Deus tem feito na vida da igreja como um todo, um derramar, uma presença de Deus, creio eu, marcando aí um novo tempo, um novo tempo na igreja, um novo tempo nas casas, nas famílias, e um novo tempo na nossa vida como um todo. Então nós temos muito para poder agradecer a Deus, e por falar em agradecimento, é o Pedrinho que nós oramos por ele, filho da Vivi e do Célio, já está bem melhor, graças a Deus, glórias a Deus, bem melhor, recuperado, o Rafael, filho do Odilei e da Alessandra, que estava no estado muito grave, que nós também oramos, intercedemos, a criança recém-nascida, ele nos mandou uma mensagem, inclusive até com uma fotinha já do Rafael, e já está aí com uma grande possibilidade de ter alta já, amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso, glórias a Deus. Isso é o poder que existe na igreja que ora, na igreja que compreende, a palavra de Deus e assume a sua responsabilidade, Clebinho também, está bem. Temos que continuar orando, porque a cirurgia foi marcada para o dia 17, Janaína? Para o dia 17, muito para frente ainda. Ele tá, inclusive ela está até ali fazendo uma live ali, me mostrando a gente para o Clebinho, a esposa dele, a Janaína. Paz do Senhor, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida. Então a gente tem que continuar orando, para que essa cirurgia seja antecipada, Não é fácil, para quem já ficou aí, num leito de hospital, é difícil, é complicado, Então, imagina 17 dias para frente, é um bom período, mas eu creio que com certeza isso será adiantado e logo, logo o Clebinho vai estar conosco aqui, 100% recuperado. Eu creio, você crê? Amém, muito bem. Eu entendo, gente, que nós não podemos de forma alguma desperdiçar aquilo que Deus tem feito na nossa vida nesse acampamento. Nós não podemos. E qual é a forma que nós temos para não desperdiçar a unção, para não desperdiçar o ensino daquilo que nós temos recebido nesses dias? É muito simples. É só a gente colocar em prática. Amém? Amém? Estão me entendendo? Nós precisamos colocar em prática. Se a gente, que nós como igreja, não colocarmos em prática tudo aquilo que foi ensinado. Olha que foi muita coisa aqui, hein? Oração em línguas, palavra de sabedoria, tempo a sós com Deus, a família, o culto no lar, a unção dentro das casas, a palavra de Deus, a leitura da palavra, enfim, um monte de coisa. Se você agora não tomar uma decisão de colocar isso em prática, eu vou falar para você o que vai acontecer. Aos poucos, a unção, ela vai escorrendo, como a pessoa que tenta segurar, as águas na concha das suas mãos. Por mais que você se esforce, essa água, ela vai escorrendo, daqui a pouco acabou. Então o que nós temos que fazer? Praticar. E a prática da palavra é aquilo que faz com que essa unção, esses rios, esse derramar de Deus seja contínuo na nossa vida. Então você não pode sair deste acampamento com esse pensamento: recebi, glórias a Deus e bem, vou seguir. Não, você tem que sair com um desejo profundo de orar em línguas. Você tem que sair desse acampamento com um desejo profundo de mergulhar na leitura da palavra.
Você tem que sair nesse acampamento com um desejo profundo de estar nos períodos de oração da igreja, amém? Isso tem que brotar dentro do seu coração, né? No dia 6 agora nós vamos orar por todos os líderes. Próximo domingo nós vamos ungir, nós vamos orar por todos os líderes de célula. Nós vamos entrar aí num período de conquista, de avanço, de células de aliança. Nós já lançamos um desafio para os adolescentes, porém não é só um desafio para os adolescentes, é um desafio para a igreja toda, né? Pastor Jeff tem que desafiar também a igreja lá no Florença nesse sentido. Então é um desafio para a igreja como um todo. E o que acontece, gente? Nós estamos cheios do poder de Deus, amém? Eu me sinto cheio do poder de Deus. E eu olho para vocês, né? Eu olho para a igreja, eu vejo a igreja, sabe, uma igreja poderosa, cheia de dons espirituais, né? Cheia aí da presença de Deus. Nós temos que aproveitar tudo isso e tomar uma decisão de colocar em prática. Então coloque em prática. Talvez você não consiga colocar 100% de tudo aquilo que foi falado em prática no mesmo tempo. Porém, você tem que olhar para a sua vida e entender as áreas que estão mais deficientes. E você tem que trabalhar prioritariamente nessas áreas. Talvez seja a oração, talvez seja a leitura da palavra, talvez seja em relação ao evangelismo, às células, talvez seja em relação ao discipulado, talvez seja algo dentro da sua casa. Porque isso é extremamente importante. De todas as palavras que foram ministradas, todas impactaram o meu coração. Mas o que Deus mais falou comigo foi exatamente isso, gente. Que essa unção, ela vai e já está brotando continuamente dentro dos lares. Dentro dos lares. E que as nossas reuniões aqui, o culto público, nada mais vai ser do que esse ajuntamento. Então vai ter um reteté lá na casa do Gui, lá com a Bruna, na família dele, né? Vai ter um reteté, né? Uma unção derramar lá na casa da pastora Clô, né? E assim nas casas. E quando nós nos juntarmos na igreja, gente, vai ser, né, poder derramar da presença de Deus, vai ser cura, vai ser pessoas se convertendo, amém? Porque é isso que Deus tem pretendido para as nossas vidas. Mas se você sair daqui sem a decisão de colocar isso em prática, eu vou dizer algo para você. Essa unção, ela vai demorar, ela vai durar talvez uma semana, talvez 2 semanas, porque os problemas da vida, eles estão aí e nós vamos ter que encarar. A Babilônia, ela está aí, nós vamos ter que encarar. Se você não tomar essa decisão, essa unção, ela vai escorrer, ela vai se perder. Porém, se você tomar uma decisão de colocar em prática, se não tudo, a maior parte daquilo que você ouviu aqui, essa unção vai ser algo contínuo na sua vida. E Deus sempre vai permitir que você entre em novidade de vida, amém? Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Pastor Everton, por favor, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Everton. Amém, pastor Everton, que é um guerreiro. Ele começou aqui, gente, no sábado pela manhã, num pique, que eu falei assim, vai dar PT. Vai ser 3 ministrações e ele já não vai mais conseguir nesse ritmo que ele está, né? Mas graças a Deus, né, está aí na 7ª ministração, né? Sempre no mesmo pique, sempre derramando algo novo sobre a vida da igreja. Sei que esse encerramento aqui, Deus vai selar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, pastor Everton, mais uma vez, né, obrigado pela sua sensibilidade espiritual, pela sua humildade. A sua humildade nos constrange e o seu amor para com as coisas de Deus também nos motiva. Amém? Saiba sempre disso. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Everton.
o conduza, ó Pai, mais uma vez nesta manhã. Que ele, ó Pai, possa realmente entregar as nossas vidas algo nessa manhã que consolide, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já nos falou. Nós queremos, ó Pai, ouvir a sua palavra, mas entendemos que a sua palavra é viva e eficaz quando nós a colocamos em prática. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa decisão nessa manhã. Nós abençoamos mais uma vez a vida desse profeta, Pai, desse pastor, desse homem de Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Tudo bem? Amém. Tudo ótimo, graças a Deus. Que palavra Deus tem para nós agora, viu? Graças a Deus está gravando, né? Depois eu vou ter acesso, gente, a esses vídeos. Vou, né? Que eu preciso anotar as palavras que eu estou pregando. Eu preguei a primeira palavra no domingo de manhã aqui, eu falei sobre transferência, lembra? Eu vim para transferir um dom espiritual, e isso tem a ver com a fé mútua. A minha fé e a fé de vocês. Vocês lembram disso? Eu ia dizer muito, mas tudo que Deus está falando aqui tem a ver com essa sede de vocês. Eu passei um mês na presença de Deus, buscando e tentando discernir o que Ele falaria durante esses dias. Mas eu sabia que tudo ia acontecer na hora que a gente se encontrasse. E a fome de vocês extraiu de mim e do meu ministério e da unção que está sobre a minha vida. E isso foi gerando uma atmosfera entre nós. Céus abertos, que tremendo, que dias maravilhosos nós vivemos juntos aqui. E essa palavra que eu vou ministrar agora, eu já preguei ela algumas vezes. Muito provavelmente você teve contato já com os textos que eu vou ler, mas veio de uma maneira tão bonita para mim. Eu estava ali namorando com essa palavra agora, sabe? E agradecendo a Deus pela beleza do que Ele vai fazer aqui agora. Eu creio que vai ser muito bonito o que Deus vai fazer aqui agora. E eu começo essa mensagem dizendo a vocês que a unção é muito perigosa. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a unção é perigosa. A unção é muito perigosa. Porque a unção tende a nos distrair. A unção tende a tornar a nossa vida mais arriscada. Como eu trouxe para vocês a definição de unção em alguma mensagem dessa que eu já preguei, que eu não lembro qual foi mais, mas unção é aquela capacidade sobrenatural de você fazer algo que naturalmente você não faria. E aí, de maneira sobrenatural, você é capacitado a fazer algo novo. E se nós queremos entrar em algo novo, de fato, o que nós mais precisamos é da unção. Porém, a unção ela deve ser contida. Ouça, não limitada, mas contida, cuidadosamente guardada. A minha mente é assim, me perdoem, mas eu gosto de assistir a saga Marvel, sabe? E lá na saga Marvel tem um negócio chamado Tesseract. Quem sabe o que eu estou falando aqui? O Tesseract. Ele é um cubo poderosíssimo que não pode cair em mãos erradas, porque ele é uma fonte de poder infinita. E o Loki, irmão do... como chama lá? O do Thor.
Ele é doido para pegar o Tesseract e aprontar, porque aquilo ali vai fazer dele um Deus. E eu confesso que na hora que eu estava conversando com o Espírito Santo a respeito disso, eu falei para o Espírito Santo, ele deve olhar para mim e falar, não é possível que você está... Falei, é assim que eu entendo, Senhor. Eu falei, Deus, então a unção é tipo o Tesseract, que não pode cair em mãos erradas, que não pode ser vivenciada de maneira errada. Queridos, eu não posso deixar de citar aqui a vida de Sansão. A gente imagina Sansão, um cara fortão, 24 horas por dia, com músculos de aço e tudo mais, mas a descrição dos textos não é essa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele, e aí sim, ele ficava poderoso. Aquele poder todo que ele tinha, não era 24 horas por dia, eram momentos específicos que a unção vinha sobre ele, que o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele de maneira poderosa, se movia na unção de Deus, e fez coisas poderosas. Mas aquele homem, chamado Sansão, ele poderia ter vivido uma vida muito maior do que ele viveu. Ele poderia ter desfrutado mais daquela unção na presença de Deus. E a unção na vida de Sansão foi a sua maior fraqueza. A unção na vida de Sansão foi o seu maior perigo. Porque foi por causa da unção que ele quase se perdeu. Foi por causa da unção que ele tinha que ele quase não cumpriu o seu propósito. Deus tinha um propósito para Sansão e cumpriu aquele propósito, que era destruir os filisteus. Porém, não era para ser daquele jeito. Não precisava ser daquele jeito. Sansão foi humilhado no fim da sua vida. Sansão foi esmagado no fim da sua vida. Sansão terminou a sua vida como um cego, fazendo papel de palhaço. Eu usei essa frase, ela é muito pesada, mas é verdade. Quem vive como um palhaço, termina como um palhaço. E nós olhamos para um homem ungido, um homem que tinha um poder infinito, porém esse poder estava fora de controle. Esse poder estava, fora de controle. Vocês já devem ter aprendido, porque na nossa cultura a gente ensina isso, que unção não está ligada a caráter. E eu não consigo entender de Deus porque é assim. Mas Ele realmente libera a unção dEle, e ela é irrevogável. O dom de Deus não volta atrás. E por isso nós temos que tomar cuidado. E eu quero terminar esse acampamento, e nós não estamos fechando o acampamento, nós estamos começando um novo tempo a partir de agora. Esta não é a última ministração, essa é a primeira de muitas que vocês viverão, de um novo tempo que está começando na vida e no ministério dessa igreja. Não é o final de um ciclo, é o começo de um ciclo que está vindo sobre vocês. Mas eu venho aqui diante de vocês hoje dizer que a unção precisa ser guardada e cuidada. A unção precisa ser limitada, não a unção, mas nós com a unção. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Antes de chegar onde exatamente eu quero, primeiro eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 10, leia comigo. 1 Samuel 10. Eu não estou jogando um balde de água fria aqui, fica calmo. Hoje, no final dessa reunião, nós vamos orar por porção dobrada. E vamos enviar você
Nós não vamos terminar esse acampamento. Você vai sair daqui comissionado. Você vai sair daqui com uma missão para voltar para sua família, para sua escola, para o seu trabalho, comissionado. Você vai sair daqui, de fato, carregando algo de Deus para fazer a obra de Deus. Então, fique tranquilo. Mas eu preciso mostrar para você qual é essa cápsula protetora da unção, onde a unção não vai te esmagar e te destruir. Porque deixa eu dizer para você, quando a unção ela é carregada por um mau caráter, ela o esmaga, e ela pode ser a ruína da vida dessa pessoa. Talvez a maior ruína da sua vida seja carregar a unção sem alguns cuidados que eu vou trazer para você hoje. E eu sei que eu estou sendo misterioso aqui, porque eu quero te levar para um lugar comigo, porque eu quero sair desse lugar protegido também. Porque o que Deus fez na minha vida durante esse acampamento, Ele nunca fez. Nunca, eu estou dizendo a minha experiência com o Senhor aqui. Eu nunca vivi essa intensidade de presença sobre a minha vida. Nunca. Então, eu quero junto com você proteger a unção que Deus está derramando. Mas eu quero fazer algumas observações com esse texto de 1 Samuel 10. Leia comigo. Esse é o texto da unção de Saul como rei de Israel. E vocês sabem bem qual é o final de Saul, não é mesmo? Ele foi rejeitado como rei. Mas esse aqui é o dia da unção dele. É o dia em que o óleo veio sobre a cabeça desse homem, e ele recebeu a capacitação sobrenatural para fazer aquilo que naturalmente ele não faria. Então leia comigo, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele e já o encoraja, dizendo: você entrou em um novo tempo. Eu te ungi para um novo tempo. A partir de agora você é um príncipe da herança do Senhor na terra. E de vez em quando a gente precisa desse encorajamento, de alguém que chegue em nós e diga: cara, você é ungido, você é um filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você tem responsabilidade. E é isso que Samuel está fazendo com Saul. Verso 2: quando você se afastar hoje de mim, Saul, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de você, dizendo: o que farei por meu filho? Quando ali chegares quando ali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Verso 5: então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e você profetizará com eles, e serás mudado em outro homem. Preste atenção no verso 7. Quando estes sinais te sucederem, faz o que o teu braço pedir, porque Deus é contigo. Percebe que a unção dá uma autonomia. A unção nos empodera.
A unção nos enche de ação. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não é só pregação, não é só palavra, mas poder de Deus. E ali ele não está dizendo que é poder só de ressuscitar mortos. Ele está dizendo, o evangelho é mais do que só palavra, é ação também, é movimento também. Então vocês têm que sair fazendo. E Samuel está dizendo, quando a unção vier sobre você, sai e faz, porque Deus está com você. Ele ganha uma certa autonomia, ele ganha um respaldo. Diga comigo, respaldo. Quem está ungido está respaldado por Deus. Então Saul ganha um respaldo. E é isso que Deus está fazendo com cada um de nós aqui. Deus está nos respaldando para a obra que nós temos para fazer, para a glória dEle. Seja na igreja, seja nas células, seja no evangelismo, seja na sua casa, como pai, esposa, filho, seja como um cidadão. Deus está te capacitando para ser uma pessoa diferente. A unção de Deus está vindo sobre você e ela não vai te mover, é você que vai se mover. O que Deus garante é, enquanto você se move, eu te respaldo. Enquanto você faz, eu te garanto. Enquanto você abre a boca, eu confirmo a palavra que sai da sua boca. Enquanto você põe a mão no arado, eu faço a tua plantação crescer. Eu sou o teu respaldo. E é isso que a unção faz com a gente. Mas aí vem o próximo versículo. Então no verso 7, Samuel diz, então vai acontecer tudo isso, você vai viver um avivamento. E a partir desse momento faz, porque Deus é contigo. Aí no verso 8, tu porém, tem um limite. Você não é dono de você mesmo. Tu porém, descerás adiante de mim, Gilgal. Lembrando que Samuel é o discipulador do Saul aqui. Samuel é o pastor do Saul. É a autoridade espiritual sobre a vida de Saul. Samuel está dizendo, cara, essa unção que está vindo sobre você vai te dar autoridade e respaldo para você fazer o que você quiser fazer. Porém, você vai descer adiante de mim, em Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar a oferta pacífica. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Espera aí, a unção me respalda, a unção me dá autoridade, a unção me envia. Porém, o profeta está dizendo, espera, porque eu vou te falar o que você tem que fazer. Espera, você vai estar cheio de autoridade, você vai estar cheio de poder, mas você não pode fazer o que te dá na cabeça. Espera, 7 dias espera. E vocês sabem muito bem que Saul não é bom esperar. Lá na frente, ele vai perder a unção dele. Ele vai ser substituído, porque ele ficou com pressa. Vocês lembram? Ah, Samuel está demorando demais. E ele vai e sacrifica, porque ele é apressado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, receba a unção, mas contenha a unção. Quem está entendendo onde eu quero chegar hoje aqui? Deus está te respaldando. Faz o que o teu braço tiver que fazer, porque Ele é contigo. Eu saio daqui muito corajoso, eu vou dizer para vocês. Eu estou muito corajoso, encorajado a voltar para minha cidade e começar mais uma vez, depois da crise da pandemia, voltar com toda coragem e força para minha cidade e continuar levantando uma igreja em São Sebastião do Paraíso. Eu sei que Deus é comigo.
O toque dele está sobre a minha vida. Mas tem um detalhe: eu não posso mover do meu jeito. Eu não posso fazer do jeito que eu quero. Eu não posso fazer do jeito que eu acho melhor. Eu não posso. É perigoso um poder tão ilimitado na mão de um doido sem limites. A unção é ilimitada, a unção é poderosa, mas ela pode te esmagar, e ela pode te enganar inclusive. Isso é muito sério, é cuidadoso que eu tenho, o trabalho que eu estou fazendo aqui, porque todos nós queremos ser ungidos, mas nem todos nós queremos ser pastoreados. E é no pastoreamento, no discipulado, que o limite da tua unção vai ser colocado e direcionado, e poderosamente você vai ser usado por Deus. Mas não existe unção sem pastoreio, não existe unção sem limite. Samuel está dizendo: a partir de agora Deus é contigo, parça. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Só que vai após mim. Eu sou teu pastor. Eu sou teu discipulador. Eu sou autoridade sobre tua vida. E essa é a introdução da minha mensagem. Porque existe um caminho seguro para a unção. E isso se chama discipulado. Existe um lugar seguro para a unção. E isso se chama discipulado, pastoreamento. Uma unção sem limites já está sobre nós, mas nós não podemos mover do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer. A gente não pode fazer o que dá na cabeça. Por isso Deus te deu pastores, por isso Deus te deu líderes, por isso Deus te deu discipuladores. Por isso Deus decidiu que a igreja deve ser governada e presidida por homens que comem arroz e feijão igual você, que são limitados igual você, mas que carregam uma unção, que carregam um manto. E o próprio Deus decidiu que a unção que Ele quer liberar sobre tua vida não vem do alto, mas vem do ombro de alguém. Uma coisa que eu aprendi sobre a unção é que ela só pode ser recebida como herança. A unção não pode ser recebida como conquista pessoal. Eu vou receber a minha unção. Deus me deu a minha unção. Não existe. A unção é herança. A unção é herdada. A unção é passada dentro de uma cadeia de discipulado. Sempre que eu olhava para esse texto, eu confesso para vocês que eu tinha dificuldade de pregar sobre ele, porque é lindo o que Deus faz com Saul. Deus muda o coração dele, ele se torna outra pessoa, mas o que tirou ele do lugar dele, foi pressa. Quando a gente ouve espera, já nasce um negócio em nós. Nós queremos sair fazendo. Mas eu quero mostrar para vocês que o caminho mais seguro para a unção, para a porção dobrada, é o discipulado. E existe um caminho para isso. E para isso eu quero que você abra 2 Reis, capítulo 2. Porque agora nós temos 4 paradas. 4 pit stops. Que aquele que deseja a unção precisa necessariamente passar. Não há como Deus fazer algo grande através de você e seguro,
onde você não se perca com o poder, onde você não se perca com a unção, e aquele momento em que Deus começar a te usar, e a glória do momento em que Deus estiver te usando, te enganar, te encantar, tem um lugar seguro, tem um caminho profético para isso. E nós vamos ler essa passagem juntos. Vamos lá. 2 Reis 2:1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Diga mais forte, Gilgal. Dedinho para cima, diga número 1, Gilgal. Um pouquinho mais forte, pode ser? Diga, Gilgal. Essa não é a primeira parada, esse é o ponto de partida. Para quem quer viver porção dobrada. Para quem quer assumir a responsabilidade. Vale a pena eu dizer desde agora, por que porção dobrada? Elias estava no meio do caminho para ungir 2 reis. Elias estava no meio do caminho para levantar e ungir 2 reis. E o Eliseu sabia disso. Eliseu não estava pedindo porção dobrada do espírito de Elias só para ser divertido e legal, mas porque ele entendeu o legado, ele entendeu a responsabilidade. Não era receber uma unção para qualquer outra coisa, mas era para continuar o que já havia começado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui em Campinas: nada começou em você, e nada vai parar em você. Você não é o protagonista de nada inicial, e não vai parar. Tudo que você continuar fazendo em Deus, Deus vai continuar com a próxima geração. Então entenda isso. Às vezes nós queremos ser apenas o começo de algo novo. Deus vai fazer, querido, a alegria de quem tem porção dobrada é olhar e assumir a responsabilidade da outra geração e dizer: eu quero continuar o que Deus começou fazendo nessa cidade. Foi por isso que Deus te botou numa congregação. É por isso que Deus te deu pastores, líderes e discipuladores, para que você tenha um lugar onde conter esse poder, para que você não seja esmagado por isso. Então eles partiram de Gilgal. É em Gilgal que tudo começa. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por tua cabeça? Respondeu ele: também sei, calai-vos. Parece que a conversa do arrebatamento de Elias estava rodando na rádio profeta, sabe? Todo mundo sabia que Elias ia ser arrebatado. E os profetas falaram com Eliseu, e Eliseu falou: eu estou sabendo, é por isso que eu estou aqui. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: você está sabendo que hoje tomará o teu Senhor, o nosso Deus, elevando por sua cabeça? Respondeu ele: também sei, calai-vos. Verso 6. Disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui,
porque o Senhor me enviou para o Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E assim ambos foram juntos. 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto do Jordão. E então Elias tomou o seu manto, enrolou o manto e feriu as águas, as quais se dividiram de dois lados, e os dois passaram a seco. 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se você me ver quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que deixara cair, e voltando-se, se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, que deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para outro lado, e Eliseu passou. Amém, gente? Que experiência. E a primeira coisa que eu quero trazer é a necessidade que nós temos de Eliseu em nossa geração. Nós temos a necessidade de discípulos verdadeiros, de discípulos famintos por algo novo, famintos pela responsabilidade, famintos pelo chamado. Quando somos desafiados a abrir células de aliança, nós não estamos fazendo um movimento qualquer, pelo contrário, estamos instigando e despertando o seu chamado. Estamos trazendo você para fora e dizendo: Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu ministério, Deus quer te dar autoridade. E o maior sonho, acredito que maior ainda do que dos pastores, Deus olha para a terra e sonha em ver uma geração como a de Eliseu, que diz: eu quero a responsabilidade, eu quero o chamado. Ao ver os adolescentes vibrando ontem com o desafio do pastor, eu fiquei muito animado. E adolescentes, meus lindos, que não seja só empolgação, mas que seja um desejo no peito de dizer: eu quero continuar a obra que os meus pastores começaram, eu quero continuar o ministério que esses homens de Deus estabeleceram na terra. Eu assumo a responsabilidade. É isso que Eliseu está fazendo. Eu quero a todo custo, eu quero pagar o preço, eu quero ir até o fim, ainda que isso custe caro, ainda que isso exija esforço da minha parte. Eu quero me esforçar para receber mais de Deus. Amados irmãos, vocês estão entrando em um novo tempo. Há uma nova unção fresca vindo sobre nós, e nós precisamos da sede e da fome de Eliseu. Desde o começo ele estava olhando para o seu discipulador, para o seu pai. A hora que ele grita: meu pai, ele não está falando com Deus, ele está falando com o seu pai espiritual. Ele está falando com o seu discipulador. Ele está falando com o seu referencial. Ele está falando com aquele que é para ele o modelo.
E é isso que eu quero plantar em teu coração hoje aqui, geração de Eliseu. Quem recebe essa palavra? Quem quer ser Eliseu aqui essa manhã? Eu quero ser Eliseu, eu quero carregar a unção dessa geração que está vindo à minha frente, dessa geração que está batalhando à minha frente, que está conquistando à minha frente. Eu olho para essa igreja e para tudo que vocês estão fazendo, e o meu desejo, enquanto estou convivendo com o pastor Du, observando o pastor Vilela um pouquinho mais de perto, eu estou dizendo: eu quero continuar o que esses caras começaram, eu quero fazer o que eles estão fazendo aqui, eu quero levar essa unção para lá, e eu quero fazer o que eles estão fazendo, eu quero a unção que vocês têm aqui, lá também, porque quando passarem 10 anos, eu vou estar colhendo no meu ministério, nos meus discípulos, essa unção que eu respeito. Então Deus precisa levantar no nosso meio uma geração de Eliseus, não uma geração de Saul que não respeitava o seu discipulador, que não ouvia a voz do seu discipulador, e que por causa disso foi esmagado pela unção, foi destruído pelos resultados da unção. Não, eu decido me submeter, e eu quero olhar para Elias e ver o que Deus já começou, e eu quero continuar. Mas só que eu não quero só continuar, eu quero potencializar. Por isso eu quero 2 vezes mais, porque o que Deus começou nessa geração, na próxima será porção dobrada. Os novos líderes dessa igreja serão ainda mais poderosos em Deus. Os novos pastores dessa igreja serão ainda mais frutíferos do que esses que estão agora. Eu tenho certeza que o sonho do presbitério é ter uma nova geração de pastores que corra ainda mais rápido que eles. E esse deve ser o seu desejo: replicar, multiplicar a visão dos seus pastores, dos seus líderes, respeitar esse lugar que vocês estão. Se vocês pensam que a atmosfera espiritual que nós estamos vivendo aqui é igual em qualquer lugar, vocês estão bem enganados. Não é igual. Eu falava com o pastor Du, falei: vocês devem ter uma equipe de intercessão maravilhosa. Ele falou: tem sim, estão orando já. Eu falei: eu sabia, os céus abertos não é à toa. Ontem, na hora que eu perguntei do discipulado, o pastor Du falou: alguns ficaram com vergonha de levantar, porque está todo mundo entrando no discipulado. Mas eu vi 100% de vocês aqui. Ninguém levantou a mão quando eu falei que se não tinha discipulador. Todos têm discipulador. E se você teve vergonha e ainda não está sendo discipulado, hoje é o checkmate. Não tem como ser independente na unção. Você precisa ser Eliseu. Você precisa. E isso não significa que você vai ficar aquém. Isso não significa que você vai ficar para trás. Pelo contrário, o Eliseu, ele quer 2 vezes mais, porque ele sabe que existe algo lá na frente para ser alcançado. E todo pai espiritual sabe que está criando filhos para serem lançados como flecha. Então pode ter certeza, meu amado, que ser submisso aos seus discipuladores não vai diminuir você. Ser submisso a alguém que carrega uma unção só vai fazer de você alguém capacitado para fazer ainda mais do que eles já estão fazendo. Eliseu era perseverante, porque não sei se vocês perceberam, mas Elias toda hora falava: fica aqui, não vai não. Pensou, eu saio para uma viagem, você chega para mim e fala: ô Vertinho, quero viajar com você. Eu falo: não, vai não. Se você for muito insistente, você vem a segunda vez. Ô, mas eu quero muito. Não, fica aqui. Eu já tinha desistido na segunda, ele não quer que eu vá. Ele não quer que eu vá. Porque Elias sabia o peso de cada lugar daquele. Elias sabia o preço daquilo.
mas Eliseu estava a fim de pagar o preço. Há um preço para a porção dobrada. É maravilhoso ver esse mover na igreja. Desde os adolescentes até os mais velhos, todo mundo envolvido com a obra. É maravilhoso ver isso. E há um preço a ser pago. Então a primeira necessidade é de Eliseus. Mas a segunda necessidade que eu vejo nesse texto também é de Elias. Deixa eu ver, tem algum discipulador aqui? Levanta a mão, quem é discipulador aqui na igreja hoje? Não profeticamente, mas na real, você tem discípulos debaixo de você, levanta a mão. Essa geração carece de discipuladores, nos moldes de Elias. Discipuladores que carregam uma unção, discipuladores que carregam um legado, discipuladores que carregam um chamado. E aqui, queridos, eu estou falando para uma igreja que ama discipulado. E talvez eu estou aqui chovendo no molhado, mas só vai nascer Eliseu quando tiverem Elias que despertem o coração dos Eliseus. Sabe quando que os Eliseus vão nascer e falar: eu quero ser um pastor um dia, eu quero ser líder nessa igreja, eu quero ser um líder de célula? Sabe quando isso vai acontecer? Quando os discipuladores que estão à frente forem uma inspiração para os seus discípulos. Eles viverem tão intensamente que os discípulos vão olhar para eles e dizer: eu quero continuar o que esse cara começou. Eu quero viver na intensidade que esse homem vive. E essa geração carece de Elias. Por isso hoje nós vamos sim orar pelos discipuladores dessa igreja, declarando sobre sua vida avivamento. Porque para onde Deus mover a coluna dorsal da igreja, que são os discipuladores, Deus moverá a igreja. E nós queremos orar por isso, que um renovo de unção, de coragem, de ousadia, de ação venha sobre os discipuladores, para que venha uma unção sobre a igreja, de Eliseu também. Nós precisamos entrar em uma dimensão sobrenatural. E agora sim, nós vamos para as 4 paradas. E essas são as 4 paradas obrigatórias do discipulado. E agora você vai entender por que Elias falava: fica aqui, não vai se ralar comigo lá na frente mais um passo. O preço é alto. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom carregar um legado, um chamado, uma unção. Mas há um preço a ser pago. E agora nós vamos lançar esses 4 fundamentos, que é os 4 lugares que um discipulado tem que passar. O primeiro se chama Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Bem forte, Gilgal. Esse é o ponto de partida. Se você está anotando, eu quero que você anote o texto referência de Josué, capítulo 5. Abra comigo Josué 5:9. Josué 5:9. O que está acontecendo aqui? Como vocês se lembram, Moisés teve uma experiência tremenda com Deus. Abraão. Tremenda com Deus, onde Deus muda o nome dele. De Abrão para Abraão e de Saraí para Sara, da esposa dele. Porque para entrar em um novo tempo, você precisa de uma nova identidade espiritual, de uma nova maneira de ser chamado. Então Deus muda a identidade dele. Deus diz:
anda na minha presença e seja perfeito. Só isso que Deus queria dele, anda na minha presença e seja perfeito. E naquela aliança, Deus diz, a sua parte da aliança é a seguinte: você vai circuncidar todo homem do arraial. E essa é a marca de um israelita, de um homem de Deus, a circuncisão, que é uma marca na intimidade. Diga comigo, uma marca na intimidade. Vamos melhorar essa frase. Diga, uma ferida cicatrizada na intimidade. Vocês vão entender porque eu falei isso. A circuncisão era isso, uma ferida que Deus abria, um machucado na região íntima, mais delicada do homem. E nesse caso aqui em Josué, capítulo 5, Israel já havia passado pelo deserto e a nova geração tinha nascido, e essa nova geração ainda não tinha sido circuncidada. E Josué convoca os homens de Israel, os soldados de guerra, por volta de 30, 35 anos de idade, para serem todos circuncidados. Uma coisa é circuncidar, gente, um bebê, uma criança. Outra coisa é circuncidar um adulto com mais de 30 anos de idade. E naquele dia, Deus criou uma situação para o discipulador daquele exército tocar na intimidade dos seus soldados. E mais do que isso, feri-los. Porque era um ferimento. Para vocês terem ideia, Deus precisou parar os inimigos por um tempo, sobrenaturalmente, para que os soldados ficassem sarados, para que a infecção da circuncisão estivesse curada e eles voltassem para a batalha. Foi um ferimento na intimidade. E aí eu pedi para vocês abrirem no último versículo dessa passagem, que é o 9, Josué 5:9. Depois dele ter circuncidado o exército todo dele, olha o que Deus disse. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O que é ser circuncidado? É ter removido da sua vida a vergonha do Egito. E qual é a vergonha do Egito? É o comportamento escravo, é o comportamento acorrentado do pecado. E todo discipulado parte disso, de um ferimento na intimidade. Eu pergunto a todos vocês, lindos discípulos, o teu discipulador e a tua discipuladora tem abertura para tocar na sua intimidade? Você permite que o seu discipulador toque a sua intimidade? Eu não preciso entrar em detalhes para imaginar o quanto foi constrangedor aquele momento para Josué, em circuncidar um exército inteiro de homens com mais de 30 anos de idade. O tanto que foi constrangedor para um homem formado ter que mostrar a sua intimidade. E ainda mais constrangedor para o discipulador ter que tocar na intimidade e ferir a intimidade dos seus soldados. Amados irmãos, você já deu abertura para o seu discipulador tocar nas áreas mais escondidas e mais secretas da sua vida?
Qual foi a última vez que você confessou seus pecados? Qual foi a última vez que você chamou seu pastor, seu discipulador para dizer: eu não sou tudo isso que parece. As áreas escondidas da minha vida precisam ser feridas. E eu me abro para ser ferido. Tem um salmo que eu quero ler com vocês, que eu sou apaixonado por ele. Salmo 141, 5. Abra comigo. Vocês põem aqui, não? Põe? Ah lá. Fira-me o justo, e será isso mercê. Eu gosto dessa palavra mercê. Deixa eu abrir aqui para pegar lá no original. Salmo 141, 5. Fira-me o justo, isso será para mim mercê. Sabe o que é mercê? Bondade. Davi está dizendo: eu quero ser ferido pelo justo. Eu espontaneamente me abro para ser ferido por um justo, para ser machucado na medida, porque a circuncisão, meus amados, tinha que ser feito na dosagem e na medida certa, porque senão o filho poderia ficar infrutífero, e só um pai pode circuncidar o filho, porque só um pai sabe a responsabilidade da circuncisão no contexto de Israel. Só alguém que entende a responsabilidade pode tocar em sua intimidade e te ferir, e te disciplinar, e te pôr limites, e fazer doer na medida certa, e machucar sem alejar, te machucar sem te ofender. E só um pai pode fazer isso por você. E numa relação de discipulado, não existe discipulado sem ferimento, não existe discipulado sem limites, não existe discipulado sem machucado, não existe discipulado sem intimidade. Em minha carreira de fé, desde menino, alguns princípios marcaram minha vida. Um deles, imposição de mãos. De tempos em tempos, eu procuro o meu pastor e digo: põe a mão sobre a minha cabeça, eu preciso da sua oração. Mas teve um princípio que me persegue desde menino, que é o princípio da confissão de pecados, de abrir o coração para um justo, e não só confessar, mas se abrir para ser corrigido. Músicos, ministros do altar, pastores, qual foi a última vez que o teu pai espiritual te pôs limite? Qual foi a última vez que você foi tocado em sua intimidade? Qual foi a última vez que você se expôs? Qual foi a última vez que você se arriscou? Porque não há segurança na unção sem Gilgal, não há segurança no mover sem a nossa intimidade estar marcada, ferida, com uma cicatriz de amor, de sinal, porque a circuncisão era um sinal amoroso de Deus, em dizer: esse é o meu povo, essa é a minha geração. Nós precisamos ser feridos em nossa intimidade. E Davi diz: fira-me o justo, e isso vai ser para mim bondade. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça.
a qual não há de rejeitá-lo. Toda vez que um justo pode te ferir e te colocar limites, isso é como se fosse, não é como se fosse, é um liberar de unção sobre a sua vida. E se tem uma coisa que eu desejo deixar aqui antes de ir embora para casa, é o desejo no seu coração de o mais rápido possível procurar seu discipulador, sua discipuladora, e dizer: eu vim expor a minha intimidade mais uma vez. Eu vim expor os meus pensamentos mais secretos, os meus sentimentos mais profundos. Me fere, meu pastor. Me fere, meu discipulador. Me toca. Me rasga. Me marca. E mais uma vez eu digo, esse é o ambiente do discipulado. Esse é o ambiente do pastoreio, onde você pode ser tocado em seu caráter, onde você pode ser tocado nos detalhes, onde você se abre para o seu pastor e o seu discipulador poder te ajustar como pai, te ajustar como marido, como esposa, como mãe, como ministro no altar. Aquelas manhas, aqueles nhenhenhen. E todo pastor e discipulador fica preocupado: será que eu posso tocar nesse assunto? Como será que a pessoa vai reagir? E todo pastor tem esse cuidado, eu sei como é isso. A gente fala: meu Deus, como que eu vou falar para esse pai o que o filho está fazendo? Será que ele vai se ofender? Todo pastor vive um dilema de até onde ir. E nós aprendemos com Eliseu, que é ele que está dizendo: eu estou indo atrás de você. Eu quero esse nível de relacionamento. Eu quero mais intimidade. Toca na minha intimidade. Quem aqui no último mês, nos últimos 30 dias, procurou seu pastor para confessar uma fraqueza, ou quem sabe um pecado, ou uma tentação? No último mês, levante a mão bem alto. Precisamos nos abrir mais para isso. Quem confessa tentação não confessa pecado. Ser tentado faz parte do processo e faz parte do discipulado. Abrir sua intimidade, abrir seu coração. Líderes, ministros do altar, de tempos em tempos, é importante você ter a sua intimidade tocada, porque a unção pode ser o seu maior inimigo. O ministério pode ser seu maior inimigo. Tudo começa em Gilgal. Tudo começa em Gilgal. Uma semana depois do meu aniversário, dia 30 de outubro, eu fui lá em Ribeirão Preto, no escritório do pastor Carlinhos. Ele é meu pastor hoje, meu discipulador. E eu falei para ele: pastor, eu vim jogar as cartas na mesa. Eu vim te contar a parte que ninguém quer saber da minha vida, nem eu. Muitas delas já estão resolvidas, mas agora nós vamos começar essa relação. E para mim não dá para ser discípulo sem expor a minha intimidade. Eu passei 4 horas. Eu falei: pastor, eu não vim para ouvir, eu vim para falar. Eu quero expor quem eu sou para você. E eu falei tudo que eu sou por dentro. E falei para ele: eu vou focar nas áreas que geralmente ficam escondidas e guardadas. As partes da minha história que eu sinto vergonha. As partes da minha história que existe pecado. Que graças a Deus foram tratadas, mas porque você é meu pai, eu quero me fazer filho agora. Choramos junto.
Ele falou: meu filho, eu não imaginava que você passou por tudo isso. Eu falei: ninguém imagina. Todo mundo olha a unção e a graça para ministrar, o amor por Jesus. E todo mundo fala: nasceu em família de crente, terceira geração de pastores. Eu posso dizer com toda alegria para vocês, o que me dá muita autoridade para pregar, é saber que não tem um cantinho da minha vida que não tenha luz, mesmo os cantinhos mais vergonhosos, mesmo a intimidade mais íntima, foi ferida, está cicatrizada, mas tem uma marca ali. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse avivamento que nós estamos vivendo vai lotar a agenda dos discipuladores e dos pastores dessa igreja, porque eu creio que Deus vai liberar uma unção para vocês se tornarem filhos espirituais, e só dá para ser filho quando você expõe tua intimidade, e é isso que nos dá autoridade e segurança para conter a unção. O segundo lugar, a segunda parada, se chama Betel. E se você quer anotar uma referência, está em Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Discipuladores, é nossa responsabilidade levar nossos discípulos para Gilgal, ministrar seus corações. Eu estou aqui lançando esse fundamento, e eu sei que dá para ver que vocês são uma igreja que trabalham muito isso. Mas nós não podemos permitir que o pecado se estabeleça e a gente não possa tocar. Discípulos, Eliseus que estão aqui diante de mim, você não pode continuar sem ser ferido por seu discipulador e por seu pai espiritual. E o segundo lugar que todo discipulador tem que frequentar se chama Betel. E Betel significa casa de oração. Eu acho que não teve um assunto que eu mais falei esses dias aqui do que oração. O discipulador precisa ensinar seus discípulos a orar. E eu aprendi como é que se ensina esses dias. E agora eu voltei para o mundo corporativo e eu uso muito isso quando vou ensinar alguém. Como que se ensina alguém? O processo é simples. Eu faço, você vê. Observe eu fazendo. Segundo passo, eu faço, você faz. Nós dois fazendo junto. Terceiro passo, você faz e eu vejo. Quarto passo, você faz e eu estou longe daqui. É assim que se faz. Você quer ensinar seu discípulo a orar? Leve ele lá para o teu quarto de oração. Leve ele lá para a tua escrivaninha. Ontem o pastor descrevendo a esposa que acorda e vai para a mesa de madeira dela. Eu fiquei imaginando como que nós vamos ensinar nossos discípulos a ler a Bíblia. Vai levar lá para a mesinha. É assim que faz. Depois vai fazer junto. Depois eu quero ver você fazendo. Aí depois você sai, que ele aprendeu como faz. É nosso papel, como discipuladores, ensinar o caminho para os nossos discípulos. Mostrar como é que se faz. E depois enviá-los para fazer o que eles aprenderam. E o que nós aprendemos em Betel? Betel tem muitas lições além de casa de oração. A experiência de Jacó é muito interessante, porque ele deita em uma rocha, e ele tem óleo junto com ele, que fala da unção, que fala da palavra na cabeça da gente, que ensina os discípulos a lerem e meditarem na palavra. Mas lá em Betel, a gente vê experiências espirituais poderosas. Os discipuladores precisam levar seus discípulos para esse lugar de experiência com Deus.
Ah, mas eu não sei como fazer. Impõe as mãos no meio do louvor, vai lá na sua célula, coloque as mãos, conduza seu discípulo à presença de Deus. Oh, pense em Jesus, pense no que você está cantando, olhe a glória de Deus, pegue um versículo, ajude ele a entrar na presença de Deus e a ter experiências sobrenaturais. Conte seus testemunhos, porque Betel é lugar disso. Betel é lugar de dízimo. E se você quer que seus discípulos sejam dizimistas, você precisa ser dizimista. E você precisa angariar testemunhos nessa área, para ensinar o seu discípulo a entrar nessa dimensão espiritual de prosperidade. Betel é o lugar da vida espiritual, da vida devocional. Faça junto com os discípulos, ensine eles, entre em planos de leitura junto, se desafiem, façam coisas juntos, porque é junto que se aprende. Ainda mais vocês que vão ser discipuladores de adolescentes, de juniores, gente do céu, eles só aprendem copiando, com exemplo. Eu vi esses dias na internet um pai dizendo: o filho enfrenta o que você pede para ele fazer, mas ele faz sem força o que ele te vê fazendo. Quando você manda ele fazer, faz isso, é perigoso ele ficar brabo. Não quero lavar louça. Mas se ele te vê lavando louça, ele vai acabar lavando louça também. É assim que é no discipulado. E todo discipulador tem que levar o seu discípulo para o lugar de oração. Terceiro nível, Jericó. Se você quer uma referência, Josué capítulo 6. É papel do discipulador levar o discípulo onde os limites acabam. O lugar dos desafios. O lugar das obras maiores. É papel do discipulador olhar para o seu discípulo e arrancar dele o seu maior potencial. E dizer para ele: você vai enfrentar muralhas, mas as muralhas vão cair. Os limites da sua vida cairão. Você experimentará milagres em sua vida. Então é papel do discipulador levar o seu discípulo até Jericó e dizer: existem muralhas aí na sua vida. Muralhas emocionais, muralhas espirituais, muralhas profundas, sentimentos, falta de perdão. E essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Os limites do seu casamento, os limites na criação de filhos, é papel do discipulador trazer o discípulo para esse lugar de desafio, onde só Deus pode fazer. É nosso papel desafiar os nossos discípulos e levar eles para lugares maiores de conquista. É nosso papel empurrar os nossos discípulos, enviar os nossos discípulos e dizer: você pode mais, você pode mais, porque o Senhor que está sobre você, Ele pode mais. Quando que nós vamos viver conquistas sobrenaturais? Quando de fato tivermos Elias indo para Jericó, indo para esse lugar de muralhas, trazendo consigo Eliseu e dizendo: é assim, todas as muralhas cairão à nossa frente, os inimigos não vão resistir à igreja. Os nossos discípulos precisam ser encorajados a conquistar no sobrenatural. Estamos entrando em um novo tempo, e vocês, Elias, discipuladores, precisam ir à frente, dizendo para os discípulos o que vai te levar para esse novo tempo. É uma nova unção. É por isso que nós estamos aqui. Você precisa dar um passo de fé, e todas as muralhas que estão à sua frente cairão, em nome de Jesus. Cairão. Então o discipulador é aquele que faz as muralhas caírem. Eliseu é aquele que vai chegar nesse lugar de muralhas e vai ver os milagres acontecerem. E nós temos um último nível, que é o Jordão. E aí nós voltamos lá para 2 Reis capítulo 2.
E eu amo a pergunta de Eliseu: onde estás, ó Deus de Elias? Queridos, nós precisamos trazer de volta para nós essa atmosfera de milagres, essa atmosfera de sinais e maravilhas. E dentro de um discipulado tem que ter essa garra, essa coragem de instigar milagres. Eu vejo Eliseu dizendo: onde estás, ó Deus de Elias? É como se ele estivesse respondendo a um desafio. Eu quero ver milagres, eu quero ver coisas sobrenaturais acontecendo, eu quero ver os enfermos sendo curados, eu quero ver libertação, eu quero ver curas, eu quero entrar em uma dimensão sobrenatural. E esse é o fim do ciclo do caminho profético, que começa com a nossa intimidade, passa pela oração, vem para um rompimento de limites. E deixa eu dizer, para vocês entrarem em um novo tempo, vai precisar cair vários limites, várias limitações suas, emocionais. Alguns de vocês têm rejeitado a liderança por medo, vergonha. A sua muralha talvez seja medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar? E o medo paralisa. E é papel do discipulador dizer: vamos derrubar a muralha do medo. Hoje é dia de você assumir o seu lugar nessa igreja. Hoje é o dia de você assumir o seu lugar dentro do discipulado e entrar em um processo de avanço. E nesse lugar de avanço, você vai chegar nesse lugar de Eliseu, onde você vai dizer: onde estão os sinais, os milagres? Queremos viver sinais e maravilhas. Amém ou não, queridos? Você crê que Deus vai fazer milagres nessa geração? Vamos ficar de pé? Porque no meu espírito essa é uma reunião de envio, não é uma reunião de fechamento, é uma reunião de começo. Ontem a gente falava sobre isso à tarde. A sensação não é que Deus está terminando algo, a verdade é que Deus está começando algo aqui. A equipe de louvor, fique à vontade em subir. Aleluia. A unção é poderosa. E por causa disso, é também perigosa. Por isso, o lugar de conter a unção se chama discipulado, pastoreio. Seu pastor nunca vai querer você estancado. Seu pastor nunca vai querer que você se torne um mar morto. Ele sempre vai investir para te enviar e te preparar. Mas você precisa entender que o que Deus vai fazer através da sua vida passa pela vida dos seus pastores, passa pela vida dos homens de Deus que Ele colocou no teu caminho. E mais uma vez eu repito, unção não é só a emoção do momento. A unção, ela é contida, ela é recebida e deve ser protegida também. E é nesse momento que nós vamos resguardar a unção, reafirmando a aliança que nós temos no discipulado, reafirmando a aliança que nós temos com Deus, de seguir pelo caminho profético, de estarmos guardados, seguros,
de não estar andando sozinho, de não acreditar que se Deus quer me usar, Ele vai me usar de qualquer jeito. Não vai. Isso é muito perigoso. Por isso nós estamos submissos. Por isso nós estamos guardados pela cobertura pastoral e a cobertura de uma liderança. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar, a equipe de louvor vai ministrar. E daqui a pouco nós vamos fazer de maneira prática isso. Através dos grupos de discipulado, a partir dos pastores, nós queremos ungir cada um de vocês para um novo tempo. Já temos feito isso, esse acampamento todo, mas essa oração será uma oração de envio. Você vai ser enviado para a sua casa, enviado de volta para o seu trabalho, carregando algo de Deus, sabendo que há uma missão para essa igreja, e uma missão clara, porque vocês têm uma liderança estabelecida, e esse é um ambiente seguro para a unção de Deus fluir. Amém? Aleluia.